Olá, meus amores. Na semana passada, a gente iniciou o livro 2, quando a gente viu lá a biografia, de Malala. Hoje, a gente vai ver a continuação desse gênero textual, tá? Só que a gente viu lá no texto de Malala, na biografia de Malala, que a biografia é alguém que escreve em terceira pessoa sobre a vida de alguém. E hoje nós vamos ver a autobiografia, que é um relato feito em primeira pessoa. No caso, é alguém que conta a própria história de vida, tá? São verbos apresentados no passado, porque ele está contando algo que já aconteceu, certo? Com uma linguagem objetiva e clara, porque ele vai contar com detalhes aquilo que ele próprio viveu. E sempre se apresenta numa forma de narrativa. Então, essas são uma das características da autobiografia. Possível que vocês copiem isso aqui no caderno. O livro de vocês, na página 19, certo? Vai trazer uma autobiografia aí sobre Nelson Mandela. Quem ainda não conhece, acho pouco provável que vocês no 8º ano não conhecem sobre ele, vai conhecer hoje. Então vamos lá, acompanhe a leitura. Tem aí. A luta pelos direitos humanos moveu pessoas em diferentes tempos e lugares. No texto a seguir, há informações sobre um homem que foi exemplo para toda a humanidade em virtude da sua luta contra a discriminação racial na África do Sul. Nelson Mandela. Ele liderou, com todas as suas forças, uma luta não violenta contra o regime racista, o apartheid. Aí ele diz, conectando saberes. Apartheid, palavra que na língua africana significa viver à parte ou vidas separadas. Foi o regime racista contra os sul-africanos, implantado em 1948 por um partido de pessoas brancas. Na disciplina de História, porém, no 9º ano, você terá a oportunidade de obter mais informações sobre esse período vivido pelos sul-africanos. Mas antes disso, você pode trocar ideias com o professor de História, tá, a respeito desse episódio. Então diz assim, você conhece a história de Mandela? Fora a vida, um temperamento forte e uma conexão permanente com a real de Tembu. O único presente que meu pai me deu quando nasci foi o nome, Holly Raya. Em Xhosa, Holly Raya significa literalmente arrancando o galho de uma árvore, mas coloquialmente o significado mais preciso seria encrenqueiro. Não acredito que nomes são destinos ou que o meu pai de alguma forma previu o meu futuro. Mas, anos mais tarde, amigos e parentes atribuíram ao meu nome de nascença as muitas tempestades que tenho ao mesmo tempo causado e enfrentado. Meu nome mais conhecido em inglês não foi dado até o meu primeiro dia de aula, mas estou me precipitando. Nasci no dia 18 de julho de 1918, em Mevevo, uma pequena aldeia às margens do rio Masbé, no distrito de Untata, a capital de Transkei. Meu pai, Galala Mapiwipsa, era um chefe tribal, tanto por sangue como por tradição. Ele foi confirmado como chefe dos Mezevo pelo rei da tribo Tembu, mas sobre o domínio britânico. Sua indicação tinha que ser ratificada pelo governo. Em Mezezo, assumia a forma de um magistrado local. Como chefe designado pelo governo, ele tinha direito a um espistêmio, assim como uma porção dos impostos que o governo arrecadava na comunidade pela vacinação de gado e pastagens comunitárias. Apesar de o papel do chefe ser venerável e respeitável, ele havia 75 anos atrás se tornado degradado pelo controle de um governo branco e antipático. Meu pai era um homem alto e de pele escura, com uma postura imponente, que gosto de acreditar que herdei dele. Ele tinha um tufo de cabelos grisalhos bem acima da testa, e quando garoto eu pegava cinzas brancas e passava no meu cabelo, imitando. Meu pai tinha modos severos e não deixava de lado a vara quando disciplinava seus filhos. Às vezes ele era excessivamente teimoso, outro traço que desafortunadamente pode ter sido passado de pai para filho. Minha mãe cozinhava comida em uma panela de tripé sobre fogueira no centro da choupana ou fora dela. Tudo o que comíamos era nos mesmos que fazíamos ou cultivávamos. Minha mãe plantava e colhia o seu milho,
O milho era colhido dos campos quando estava duro e seco. Ele era armazenado em sacas ou buracos cavados no solo. Quando preparavam o milho, as mulheres utilizavam métodos diferentes. Elas podiam tanto moer os grãos entre duas pedras para fazer pão, ou ferver o milho antes, produzindo um fotulho, farinha de milho consumida com coalhada, ou um negúcio, mingau de milho, algumas vezes puro ou misturado com feijão. Diferentemente do milho, que às vezes escasseava, o leite de nossas vacas era sempre abundante. Quando menino, nós éramos deixados na maior parte do tempo fazendo o que quiséssemos. Brincávamos com o brinquedo que nós mesmos fazíamos. Moldavam animais e aves com barro. Faziam trenós puxados por bois com galhos de árvores. A natureza era o nosso parque de diversão. As colinas acima do Quenu eram salpicadas de pedras grandes e lisas que nos transformavam em nossa montanha-russa. Sentávamos nas pedras achatadas e escorregávamos pela face das pedras grandes. Nós fazíamos isso até que nossos traseiros ficassem tão doloridos que mal conseguíamos sentar. Aprendi a cavalgar sobre bezerros desmamados. Depois de ter sido jogado no chão várias vezes, pegava-se o jeito da coisa. Ninguém na minha família via frequentar a escola e minha mãe não estava preocupada. Mas meu pai, que apesar de, ou talvez por causa de sua própria falta de educação formal, decidiu imediatamente que seu filho mais novo devia ir para a escola. A escola consistia de uma única sala, com um teto de estilo ocidental, e localizava-se no outro lado da colina vizinha, a Queno. Eu tinha 7 anos de idade e no dia anterior, meu primeiro dia de aula, meu pai me chamou para uma conversa e me disse que eu devia estar apropriadamente vestido para ir à escola. Até aquele momento, eu, como todos os outros meninos em Queno, havia usado apenas uma manta que cobria o ombro e era fixada na cintura. Meu pai pegou uma de suas calças e cortou na altura dos joelhos. Ele me disse para vesti-las, o que fiz, e elas ficaram mais ou menos no comprimento certo, apesar de a cintura ser larga demais. Meu pai pegou, então, um pedaço de barbante e apertou as calças na cintura. Devo ter sido uma visão cômica, mas nunca possuí um traje que tivesse tanto orgulho em vestido que as calças cortadas de meu pai. No primeiro dia de aula, minha professora, a senhora Midagni, deu a cada um de nós um nome inglês e disse que a partir de então, aquele era o nome que deveríamos usar na escola. Essa era a tradição entre os africanos naqueles dias. Indubitavelmente, devia-se ao invés britânico em nossa educação. A educação que recebi era uma educação britânica, nas quais as ideias britânicas, a cultura britânica, as instituições britânicas eram automaticamente entendidas como sendo superiores. A cultura africana não existia. Os africanos de minha geração é o mesmo de hoje em dia. Geralmente tem um nome inglês e um nome africano. Os homens brancos eram incapazes ou não tinham vontade de pronunciar um nome africano. E consideravam que eram incivilizados ter um. Naquele dia, a senhora Mandigami me disse que meu nome novo era Nelson. Por que ela me deu esse nome em particular? Não faço a ideia mínima. Não consigo definir com precisão o momento quando me tornei politizado. Quando eu soube que passaria minha vida na luta pela libertação. Ser um negro na África do Sul significa que é ser politizado desde o momento do nascimento, quer a pessoa reconheça isso ou não. Uma criança negra nasce em um hospital apenas para negros, levada para casa em um ônibus apenas para negros, mora em uma área apenas para negros e frequenta escola apenas para negros, se é que vai para a escola. Quando cresce, pode ter um emprego apenas para negros, alugar uma casa em que há assentamentos apenas para negros, viajar em trens apenas para negros e ser parado na rua a qualquer hora do dia ou da noite e ser obrigado a apresentar um passe. Se não fizer, será preso e atirado na cadeia. Sua vida e circunstâncias pelas leis e regulamentos racistas que limitam seu crescimento, diminuem seu potencial e tolhem sua vida. Essa era a realidade e podia-se lidar com ela de formas infinitas. Não tive essa epifania, nenhuma revelação, nenhum momento da verdade, mas um acúmulo constante de milhares de ofensas, milhares de indignidades, milhares de momentos não memoráveis, que produziram em mim uma cólera, uma rebeldia, um desejo de lutar contra o sistema que aprisionava o meu povo. Não houve um dia em particular no qual eu falei,
Deste momento em diante, vou me devotar à libertação do meu povo. Em vez disso, simplesmente me vi fazendo isso. E não conseguiria agir diferentemente. Nelson Mandela, longa caminhada até a liberdade. Ele próprio escreveu a sua autobiografia. Como vocês não são conhecedores dos apartados, vou explicar para vocês. Escrevi aqui para eu não deixar nada sem falar. Muitos direitos das pessoas negras foram negados, minha gente. Fato que atingiu as instâncias básicas da vida pública. Nos mais diversos locais e lugares de convivência cotidiana, foram colocadas placas delimitando espaço apenas para negros e apenas para brancos. Vocês podem notar isso quando eles iam a banheiros, bancos de praças, assentos e pontos de ônibus, bancos, bibliotecas, bebedouros, restaurantes, bares, hospitais e escolas. Todos os lugares foram marcados pela violência da segregação racial. Esse regime vigorou até 1990, há 30 anos atrás, quando o presidente eleito Frederic de Klerk determinou o fim do apartheid e tomou outras medidas contra as políticas segregacionistas. Entre elas está a concessão da liberdade de Nelson Mandela, que foi preso em 1964 por lutar contra esse regime. Em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul e se tornou o primeiro presidente negro do país. Ainda na página 21, tem dizendo aí, é mito ou é verdade? Tem uma fotografia e diz, essa fotografia retrata a entrada do Museu do Apartheid na cidade do Cabo, África do Sul. Nela foram colocadas placas mostrando uma das formas da segregação utilizadas durante o período desse regime racista. Com a implementação do Apartheid, os negros sul-africanos passaram a ser proibidos de circular livremente em seu próprio país. Se é verdade ou mito? Aí o livro traz a resposta. Verdade. Com a implementação do Apartheid, a maior parte da população sul-africana perdeu sua liberdade de ir e vir no próprio país. Como eu citei para vocês anteriormente, eles tinham lugares marcados nos assentos de ônibus, nos bancos de praça, nas escolas, né? Na biblioteca, nos bares, nos restaurantes, nos hospitais. Existia um hospital de negro e um hospital de branco. Existia a escola de preto e a escola de branco, tá? Então, hoje vocês vão fazer a página 22 e a página 23, que diz assim no primeiro quesito. Mandela iniciou seu relato comentando o significado do seu nome e relacionando a fatos vivenciados por ele ao longo da vida. Letra A. Qual é o significado do nome de Mandela? Vocês podem reler o texto para responder todas essas duas páginas. B. Que relação foi estabelecida entre esses significados e os fatos vividos por Mandela? Segundo, por qual nação europeia a África do Sul, país onde Mandela nasceu, foi dominada? Terceiro, em seu relato, Mandela comenta que acredita ter herdado do pai uma característica que o levou a lutar em favor de seu povo. Que característica é essa? Quarto, o que Mandela conta sobre sua ida à escola? Quinto, que tipo de educação era desenvolvida na escola sul-africana? Sexto, a desvalorização da cultura africana fica evidente também em relação aos nomes dos africanos. Explique o que ocorria. Sétimo, no texto, Mandela conta como ocorria a segregação racial na África do Sul. Sublinhe os textos em que ele cita esses exemplos. Oitavo, Mandela apresenta uma série de fatos que despertaram nele o desejo de lutar contra o sistema que aprisionava o seu povo. Que acontecimentos foram esses? E nono, o texto lido é uma autobiografia. Que tipo de informações são apresentadas nesse texto? E décimo, quem relata essas informações? Aí está dizendo assim, a autobiografia, como eu expliquei aqui para vocês, é um relato em primeira pessoa em que alguém conta a história da própria vida, apresentando os principais fatos que viveu, isto é, descreve acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases da vida. Nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais com uma linguagem objetiva e verbos no pretérito, indicando que se trata de fatos já ocorridos, desculpem. Quanto à forma, geralmente o texto se apresenta como narrativa. Comparando os textos. Nas páginas anteriores você leu uma biografia e uma autobiografia, bem como conheceu algumas características desses dois gêneros textuais. Com base no que você estudou, responda as questões a seguir. Primeiro, quais são as principais semelhanças entre uma biografia e uma autobiografia? E segundo, marque A para as alternativas que se referem ao gênero.
gênero autobiografia e B para as alternativas que se referem ao gênero biografia, certo? Essas duas páginas ficam para hoje, tá? Vou botar lá no plural quais são as páginas. Bem como no vídeo de amanhã eu vou explicar o seminário, tá? Deixar bem direitinho as datas. Lembrando que muitos não me mandaram os grupos, eu acho que eu tenho 4 grupos. É o grupo de Tauana, tem um grupo de Camille, tem um grupo de Duda e tem um grupo de Rian. Os demais vão ser sorteados pela sala e eu vou formar os grupos que eu pedi, ninguém mandou. E vou botar quem é o assunto, quando deve ser enviado o vídeo, tá, do grupo e como vocês vão produzir esse trabalho. Beijos e até a próxima aula.